missões. 1. Examinar e emitir parecer, sugerir propostas relacionadas a planos, projetos, programas setoriais a ser desenvolvidos pelo Poder Executivo Municipal. Examinar e emitir pareceres e sugerir propostas relacionadas à legislação urbanística de Tubarão. Opinar e sugerir propostas relativas aos planos plurianuais de investimento e leis de diretrizes orçamentárias. Analisar e emitir pareceres sobre o estudo de impacto de vizinhança. Atuar como auxiliar do Poder Executivo e Legislativo Municipal na fiscalização e implementação do plano diretor e legislação decorrente. Opinar e fiscalizar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Elaborar seu regimento interno. Aprovar alterações dos coeficientes permitidos e máximos de aproveitamento. Aprovar a implantação ou alteração da base de cálculo da contrapartida da outorga onerosa. Solicitar de forma fundamentada... Oi? Estou tentando o acesso à internet, não... Solicitar de forma fundamentada a realização de consultas públicas e audiências em matérias relacionadas ao planejamento urbano, aprovar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, promover a contínua capacitação para o planejamento urbano de diversos setores da sociedade através de cursos, seminários, parcerias e outras formas eficientes para o alcance dos objetivos da lei do plano diretor. Pode passar. Eu separei só alguns itens, tá? Não são todos. Só para que nós dessemos uma contextualização do que está na lei do plano diretor que está sendo proposta. Bom, deverão ser convocadas audiências públicas, né, pelo Poder Executivo e o Legislativo Municipal, ou por pelo menos 1/3 dos membros do Conselho das cidades para deliberar. 1. Sobre as alterações na lei do plano diretor e demais leis urbanísticas, sobre o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, sobre o licenciamento de atividades industriais, comerciais e prestadoras de serviços classificados como potencialmente incômodas, nocivas ou perigosas. Os documentos relativos ao tema da audiência serão colocados à disposição de qualquer interessado para exame e extração de cópias, inclusive por meio eletrônico, com antecedência mínima de 10 dias da data da realização da respectiva audiência. O que muda, né? E isso já vem como uma diretriz nacional, né? Com o plano diretor após a instituição do Estatuto da Cidade. A lei do plano diretor, ele envolve também as demais leis urbanísticas, lei do perímetro urbano, lei de ocupação do solo, o Código de Obras, o Código de Posturas e a lei do sistema viário. Qualquer alteração nessas leis necessariamente tem que passar pelo Conselho, ser aprovado pelo Conselho e tem que ir para uma audiência pública. O Conselho ele é deliberativo, ele não é somente consultivo, né? E todas as alterações nas leis, tanto na lei do plano diretor quanto nas leis urbanísticas, elas necessariamente têm que ser aprovadas em audiência pública. Isso é para validar a questão da gestão democrática. O que acontece? A lei do plano diretor ela vem de um resultado, ela vem resultante de um processo de discussão. Não tem como nós engessarmos a cidade, porque a cidade é muito dinâmica e ela muda, né? E as leis elas têm que acompanhar esse processo de mudança da cidade. Então é possível ser mudado? É. Só que pelo fato dela ter sido construída de forma democrática, qualquer alteração na lei, ela também só pode ser instituída de forma democrática. Pode passar. Oi? Tá. Além disso, nós temos um outro capítulo que seriam as estratégias de desenvolvimento, né? O plano diretor, na definição das políticas de planejamento, promoção e sustentabilidade social, econômica e ambiental do seu município, estabelece as seguintes diretrizes e estratégias. Essas seriam as macro-diretrizes. Cada uma dessas diretrizes ela é composta por políticas e essas políticas por programas. Essas políticas, o que elas seriam? Elas seriam as diretrizes que compõem essa estratégia e depois os programas são as propostas de desenvolvimento de como essas políticas vão ser implantadas. E aqui eu coloquei só as principais estratégias de desenvolvimento, que seria a estratégia de estruturação viária e mobilidade urbana, a estratégia de qualificação ambiental, a estratégia de promoção do direito à cidade, a estratégia de promoção humana e aproveitamento dos espaços e equipamentos públicos, a estratégia de resgate e conservação do patrimônio histórico e cultural, estratégia de desenvolvimento socioeconômico, estratégia de financiamento da cidade e estratégia de reestruturação administrativa. Então, cada uma dessas estratégias, elas compõem de uma forma sintética o conteúdo do plano diretor, de todas as propostas
diagnóstico apresentado no plano diretor. Pode passar. Além disso, né, temos um outro capítulo que seria o ordenamento territorial, que é algo que não tinha no plano diretor vigente de vocês. O que seria esse ordenamento territorial? Ele é representado por um macrozoneamento, onde a gente tem as principais estruturas do município e que elas determinam, né, os demais ordenamentos do território. Então, assim, o perímetro urbano, a ocupação do solo, o sistema viário, ele segue os princípios determinados por este ordenamento territorial. E daí, esse macrozoneamento, ele tem macrozonas. Uma primeira, que seria a zona de uso restrito 1, que são todas essas áreas em azuis, né, que compreende as áreas com gleisolos, cuja ocupação urbana é permitida mediante a execução de projetos de macrodrenagem. Então, são todas essas áreas que elas têm uma alta suscetibilidade à inundação. Então, esse é um dos primeiros itens, né, mais preocupantes até de Tubarão, que assim, essas áreas elas podem ser ocupadas? Não deveriam, mas de acordo com a característica da cidade, não tem como a gente falar, não, é proibido a partir de agora nós ocuparmos Tubarão porque existe esse problema. Mas ela tem que ter condicionantes. Então, assim, uma das primeiras coisas, uma das mais importantes do município de Tubarão é que Tubarão faça um plano de macrodrenagem e que comece a executar. Por quê? Porque devido às características do solo e até mesmo a topografia de Tubarão, não basta só você fazer a rede de drenagem. Para onde vai essa água? Então, assim, por isso que é um plano de macrodrenagem, para que veja quais são as áreas que podem ser aproveitadas de Tubarão, para onde vai essa água, da captação de água, e para que seja estruturado, para que a gente veja assim, quais as áreas que podem ser secas e melhor ocupadas em Tubarão, para que a gente não tenha tantos problemas de inundação como a gente tem hoje. Próximo. Uma segunda zona seria a zona de uso restrito 2, que compreende as áreas de remanescentes florestais, áreas de preservação permanente e áreas sujeitas ao deslocamento de massa, na qual é vedado o parcelamento do solo e o mesmo deve estar voltado à preservação ambiental, que são todas essas áreas em laranja, né? Essa aqui as letras estão mostrando. Essas são áreas que existe assim uma alta suscetibilidade ao desmoronamento. Uma delas fica na Congonhas. Então, assim, dentro dessas diretrizes também, isso direcionou muito a questão do zoneamento, do estabelecimento do zoneamento para essas áreas. Ali nós temos ali a região do São Martinho também já bem ocupada, principalmente por uma ocupação de uma renda menor, onde você tem um perigo muito grande de desmoronamento. Nós temos aqui perto do Sertão dos Correias, algumas dessas áreas, principalmente aqui, elas coincidem com áreas onde nós deveríamos fazer, já tem uma área de preservação de vegetação primária, onde seria extremamente interessante com que o município incentivasse a preservação ambiental dessas áreas. E como existe essa junção entre são áreas suscetíveis a risco e muitas delas, principalmente essas aqui de cima, ali perto do Rio do Pouso também, elas já têm uma ocupação de área verde, de vegetação primária, então essas áreas elas deveriam já ser indicadas, e é isso que é a diretriz do plano diretor, como áreas de preservação ambiental mesmo. Pode passar. Nós teríamos dentro desse macrozoneamento uma zona de uso especial. São todos esses pontinhos em vermelhos que compreendem, vocês estão vendo aqui, que compreende as áreas com existência de sambaquis, né? E também algumas áreas com interesse paisagístico e cultural. Então, os sambaquis já são já faz parte do patrimônio de Tubarão, patrimônio arqueológico de Tubarão, e muitos deles estão se perdendo porque não se tem um cuidado e uma demanda de preservação.
Isso daqui é um mapeamento enviado pela